Paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional. Isso conta no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15, que diz: Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Nós vamos falar, estamos ainda no capítulo 12 de Hebreus. Vamos falar sobre a advertência e contra a rejeição a Deus. Nós já vemos nesses primeiros versículos, onde os leitores eles estavam familiarizados com o ritual de impureza cerimonial, que os preparava para a adoração. E sabe que tinham que ser santo, estar limpo, a fim de entrarem no templo. Então, o pecado sempre ele bloqueia a nossa visão em relação a Deus. Por essa razão, se quisermos vê-lo, devemos renunciar ao pecado e obedecê-lo. Então, a santidade anda lado a lado com uma vida de paz. Um relacionamento correto com Deus nos leva a um relacionamento correto com os nossos irmãos. Embora nem sempre amemos os nossos irmãos de forma apropriada. À medida que nos tornamos mais parecidos com Cristo, devemos procurar a paz com todos. Então, essa advertência contra uma vida fora daquilo que é agradável ao Senhor, onde nós bem sabemos que todo ritual de purificação cerimonial, antes de entrar ao templo, naquele tempo, já era cobrado, já era notado, já era ali ensinado, para que realmente viesse entrar a presença de Deus. E quando ele fala que devemos tomar cuidado para que ninguém nos afaste da graça de Deus, é porque nós convivemos, como irmãos em Cristo, nós convivemos, nos relacionamos e podemos, em algum momento, se não vigiarmos, deixarmos raiz de amargura brotar, causando perturbação, contaminação na nossa vida, impedindo que o Espírito Santo de Deus ele venha fluir através de nós, venha nos usar como ferramenta nas mãos do Senhor. Quando ele fala ainda no versículo 15, tome cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação e contamine muito. Então, como uma pequena raiz que cresce se torna uma grande árvore, a amargura ela surge em nosso coração e obscurece até os nossos relacionamentos cristãos mais profundos. Uma raiz de amargura ela surge quando permitimos que a decepção se transforme em ressentimento, ou quando alimentamos rancores relacionados à mágoa passada. A amargura traz consigo o ciúme, a dissensão e a imoralidade. Porém, quando o Espírito Santo nos enche, ele pode curar a mágoa que causa amargura. Então, essa amargura, essa raiz de amargura, ela vai surgir quando nós não permitimos que a decepção, que a mágoa, ela venha. Realmente tudo isso vai se transformando em ressentimento e faz com que a pessoa venha viver uma vida amargurada, mas vivendo de uma forma que não agrade ao Senhor.
né? Quando ele diz no versículo 16, para que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu o seu direito de herança como filho primogênito. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora buscasse com lágrimas. Então, essa história de Esaú, ela nos mostra que os erros e os pecados, elas têm consequência, mais duradouro do que nós imaginamos, né? Mesmo o arrependimento e o perdão nem sempre elimina as consequências do pecado. Com que frequência você toma decisões baseadas naquilo que deseja, agora em vez de tomá-las baseada naquilo que é necessário a longo prazo? Então, avalie o efeito de longo prazo e suas decisões e ações. Então, o pecado ele tem consequência, né? Quando ele vende ali e negocia sua primogenitura, quando Esaú ele faz isso, ele estava pensando no momento aonde ali ele queria saciar sua fome. E ali ele se deixa levar por tudo aquilo e pede a sua primogenitura, negocia. Então entenda que tudo isso vai trazer consequência. E nós podemos escolher pecar, mas a consequência nós não escolhemos. Mesmo que nós venhamos se arrepender, vai ter a consequência do ato, daquilo que nós escolhemos. Mesmo que Deus nos perdoe, todo pecado ele vai gerar uma consequência. Então nós devemos ter cuidado, né, com o nosso coração para que nenhuma raiz de amargura venha brotar. Devemos ter cuidado com as nossas escolhas para que nós venhamos fazer escolhas sábias, né, sempre pensando que o que nós escolhemos hoje, se formos escolher pela emoção, né, se deixar levar pelos sentimentos, isso pode nos levar realmente a consequências drásticas. Então nós precisamos ter, né, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, né, buscando realmente que ele venha curar, né, toda a mágoa. Ele vem no Espírito Santo, ele nos enche e ele pode curar mágoas que causam amargura. Então, que nesse dia você possa dar lugar ao Espírito Santo de Deus e que ele venha falar profundamente ao teu coração, né? Então, essas são as advertências contra a rejeição. Então, não rejeite a Deus, não se afaste da presença do Senhor, né? Porque tudo isso vai te impedir de herdar a bênção, de herdar, né, as bênçãos que vêm do Senhor. No versículo 17, ele diz: como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção, porque não, não entrou lugar para arrependimento, embora buscasse com lágrimas, né? Apesar de ele ter se arrependido e com lágrimas, né, ele não, a consequência ela veio, né? Então, que nesse dia você possa se ligar nessa palavra, dar lugar e ver que as tuas escolhas hoje podem determinar o teu futuro. O que você escolhe hoje pode determinar o futuro da sua família, o futuro da sua vida profissional, da sua vida espiritual, né, eclesiástica. Então, nós devemos buscar no Senhor a direção e pedir sabedoria, né, que vem do alto, para que possamos fazer as melhores escolhas nesse dia. Então, que você venha limpar o teu coração, que toda raiz de amargura, tudo que possa estar te contaminando, como uma raiz que cresce, né, que está deixando o teu coração, está fechando o teu coração, está impedindo de perdoar. E no nome do Senhor Jesus, toda raiz, tudo que esteja tentando, né, te parar nesse dia, venha cair por terra. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe.